O açúcar, só para vocês terem uma noção, o açúcar ele mexe com os mesmos receptores que as drogas. Vocês percebem? Tem gente ali que já sacou que era o açúcar. É isso aí, gente. Então, o açúcar, ele mexe com os mesmos receptores do nosso cérebro do que as drogas. O açúcar, ele cria dependência, não somente química, mas também dependência emocional. E agora eu sei que alguns podem estar pensando assim, mas eu não como açúcar, eu não como doce, eu não como chocolate. Será que não come mesmo? Você não come mesmo açúcar? Você pode me afirmar isso com toda certeza? Não, eu não consumo açúcar na minha alimentação nunca. Talvez você não coma diariamente, mas se você come produtos embalados, se você come pão, se você come qualquer tipo de produto processado, você consome açúcar. Eu posso garantir para você que você consome açúcar. Talvez você não coma chocolate ou docinho, ou talvez esporadicamente você faça isso, mas se você come pão, outros alimentos embalados ou processados, você consome açúcar. Porque esses alimentos, gente, também tem açúcar, alguns, e outros têm xarope de milho. E as pessoas acham que o xarope de milho ele é saudável, porque assim, ó, a maioria dos alimentos processados, pessoal, a maioria dos alimentos processados tem xarope de milho. Quais são esses alimentos? As bolachinhas, os pão que vem em pacote, mostarda, ketchup, a maioria, tudo que vem embalado, inclusive esses pães que muitas vezes a gente compra achando que esses pães, eles também têm. E esse xarope, ele é rico em frutose, gente. E o xarope de milho, né, além de que o milho ele é transgênico, né, esse xarope contém frutose. E prestem bem atenção que eu vou falar agora. Nenhuma célula do nosso corpo aceita a frutose quando ela entra no nosso organismo, quando a frutose entra no nosso organismo, ela vai direto para o fígado. Nenhum órgão do nosso organismo ele aceita a frutose, certo? E vocês sabem por que a frutose ela vai direto para o nosso fígado? Tudo que é considerado veneno pelo nosso organismo, tudo que é considerado veneno vai direto para o nosso fígado. E, obviamente, gente, aqui esclarecer que alguns já devem estar pensando, opa, mas parei, a frutose vem da fruta. Calma aí que eu já vou explicar. Continua engolindo camomila. Porque assim, eu vou repetir. Tudo que o seu corpo considera veneno, passa direto, nem sequer, ele vai direto para o seu fígado. Tudo que o seu organismo considera, quando entra aqui na sua língua, tudo que ele considera, porque na nossa língua a gente sente os diferentes sabores, né? Ácido, doce, amargo, picante, enfim. Quando entra aqui, isso já envia sinais para o seu cérebro, e aí ele já, opa, não, isso aqui é veneno, então vai direto para o nosso fígado. Obviamente que dependendo da quantidade que a gente vai consumir ou ingerir, é considerado veneno. Porque uma coisa, por exemplo, as frutas, elas têm frutose. Ótimo, as frutas também têm fibra. Mas é bem diferente você comer uma fruta, você comer uma maçã, comer uma laranja, do que você tomar um suco de fruta, por exemplo, que tem uma quantidade muito alta de frutose. Mas eu estou falando aqui basicamente daquilo que é adicionado aos alimentos, tá? Por exemplo, o tipo de frutose que tem, ou dos adoçantes, inclusive, né? Os refrigerantes, por exemplo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, pessoal, que tem muitas pessoas que elas têm cirrose hepática. Não sei se algum de vocês já pegou algum paciente assim, mas tem pessoas que têm cirrose hepática, mas não é por causa da bebida, é por causa da quantidade de refrigerante que essas pessoas elas tomam. Por quê? Por causa que esse xarope, gente, que ele é rico em frutose, né? Ele, além de causar isso, ele aumenta o colesterol, aumenta os triglicerídeos, aumenta a pressão, causa obesidade, né? E fora de outra série de síndromes metabólicas, causa resistência insulínica também, que eu já vou explicar daqui a pouquinho. Então, pessoal, olha, se vocês têm filhos, netos, sobrinhos, né? Cuidado com os alimentos de pacote. Porque, por exemplo, essas batatinhas, tá? Agora, só fazer um parêntese, aqui já vou continuar falando sobre a frutose, o xarope de milho.
Esses alimentos que vêm embalados também, as batatinhas, essa que a gente compra ali na prateleira, as batatinhas, elas têm uma substância, que é o glutamato, né, que é um aditivo, ele é usado para intensificar e para melhorar o sabor dos alimentos, né. Ou acaso você já pegou, por exemplo, você pega, abre uma... Quem não, né, gente? Quem nunca comeu um pacote de batatinha? Você abre aquele pacote de batatinha, aí você não consegue parar de comer isso, você quer ir até o final. E exatamente por isso, né? Porque ele tem esse glutamato monossódico, né? Que ele faz, intensifica o sabor, e isso faz com que a gente tenha mais vontade de comer isso, né? Cuidado, porque essas substâncias, elas podem levar também a uma agitação mental extrema. Isso eleva muito os níveis de estresse, né? Por isso que a gente vê muitas crianças hoje em dia com hiperatividade, por isso que fora também por causa do consumo de açúcar, obviamente, mas não é somente por causa do açúcar. Eu comentei isso porque eu acho que também é importante, se você tem sobrinhos, netos, filhos, para que você evite dar esse tipo de, na verdade, não são alimentos, né, gente? A gente não pode chamar isso de alimento. Evite você dar coisas embaladas ou em pacotes, porque isso pode, obviamente, causar uma agitação extrema, aumenta o nível de estresse nas crianças, e se você consome também os seus pacientes, já aproveitar para alertar eles.